Olá, meu amigo e amiga, canal Samuca Esportes está no ar. A partir de agora, eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Ótimo domingo a todos, dia ensolarado, e a gente está na expectativa do jogo Santos e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar sobre isso e também ótima venda que o Santos fez do Wesley Patati. Por quê? Está se transferindo para um outro clube. O Santos tem 40% e vai ganhar uma bela grana. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, que ajuda no engajamento do canal. E também você tem a opção de hypar o vídeo. Então bora lá, falar de Santos e Vasco primeiramente, né? Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, Santos e Vasco da Gama. Morumbi vai estar lotado, né? O Santos praticamente aí vendeu mais de 51 mil ingressos antecipados para o confronto. E o Peixe vai para cima, joga em casa, né? E a gente vai falar sobre a escalação do Santos e do Vasco também, lógico. Então o Santos que tinha algumas dúvidas, mas provavelmente o time do Santos que vai começar o jogo, né? É o Gabriel Brazão no gol, Mike na lateral direita, Gil, Luizão ou Luan Pérez, que é a dúvida, né? Mas eu acho que ele vai começar com o Gil, ou com o Luizão, perdão. E o Souza na lateral esquerda, que tá jogando bem. Zé Rafael deve ser o primeiro volante no lugar do Rincon, o Gabriel Bontempo e o Neymar fechando o meio campo. No ataque, a dúvida é Roleiser ou Barreal, tá? Roleiser ou Barreal. O Roleiser não tá jogando bem, não vive um bom momento. E o Barreal tá jogando bem, tá? Em vários jogos ele foi importante pro Santos, fez alguns gols importantes, tá jogando bem. Então provavelmente o Barreal vai ganhar a condição de titular no lugar do Roleiser, tá? E aí o ataque do Santos ele é formado então aí pelo Barreal, o Guilherme e também o Tiquinho Soares, tá? Então praticamente aí o Santos quando joga no 4-4-2, tá? Porque o Barreal faz aquele quarto homem no meio campo, né? E também abre nas pontas quando o Santos está atacando no 4-3-3. Então o Santos vai para cima, né? O Vasco, que tem o desfalque do melhor jogador do time, né? Que é o Verrete, deve ir a campo com o Léo Jardim, bom goleiro, Paulo Henrique na lateral, bom lateral direito do Vasco, viu? Paulo Henrique, presta atenção nesse jogador. Vários jogos do Vasco que eu assisti, ele joga muito bem. É Paulo Henrique, lateral direito, o Hugo Moura, o Lucas Freitas e o Lucas Piton, lateral esquerdo. No meio campo, Jair, o Tietê, o Puma Rodrigues e o Felipe Coutinho, que vai se encontrar com o Neymar hoje. E no ataque, o Nuno Moreira e o Ryan. Esse é o time do Vasco, então, que não tem o Verrete, que é o principal jogador do time, beleza? Vamos lá. Ontem o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deu entrevista lá na sede da torcida jovem, falou de vários temas e depois ele falou do jogo contra o Vasco. Que eu vou focar mais nisso porque a gente não tem muito tempo para focar em tudo que ele falou, que o pessoal já viu também aí em vários veículos de comunicação. Falando do jogo, Vasco e Santos e Vasco, né, melhor dizendo, que é o manda do Peixe. Cara, para mim eu discordo do Marcelo Teixeira quando ele fala que o Santos não é favorito. Sim, o Santos é favorito pro jogo, tá? Por quê? Vem de vitórias, enfrentou o Cruzeiro fora, ganhou de um dos melhores times do campeonato, joga em casa com mais de 50 mil torcedores apoiando, então o Santos é favorito. Não tem como não ser. O Vasco tá numa fase ruim, agora isso não quer dizer que o Santos vai ganhar fácil. Isso não quer dizer que o time do Vasco vai perder fácil. Não, o Vasco vem para ganhar, precisa ganhar. Então o Santos tem que tomar como exemplo o jogo contra o Cruzeiro no final de semana passado, onde o Cruzeiro era favoritaço, jogava com o Mineirão lotado, o Santos foi lá e surpreendeu, ganhou o jogo. Então o Santos tem que jogar para cima, partir para cima, porque o Santos vai se jogar para cima do Vasco, não tem como, precisa da vitória e perante mais de 50 mil torcedores, o time vai para cima. Então o Santos vai buscar o gol. O Vasco vai jogar fechado, vai dar a bola pro Santos e vai jogar fechado, entendeu? Buscar os contra-ataques. Então o Santos é o favorito, lógico que é. Não quer dizer que vai ganhar, apesar de eu achar que o Santos vai ganhar bem hoje. Acho que o Santos, o meu palpite, eu volto a repetir, é 3-0 pro Santos hoje. Pode ser que ganhe de 1-0 também, tá bom, mas o meu palpite é 3. Mas então, o Santos é o favorito. Tem melhor time que o Vasco, tem melhor elenco do que o Vasco, tá numa fase melhor, é o favorito. Agora, aquilo que eu falei, não quer dizer que vai ser fácil, que vai ganhar fácil, beleza? Então acho que o Santos tem que fazer por merecer. Eu gosto da escalação, eu começaria com o Luizão, acho que o Luizão dá mais velocidade na defesa do Santos para combater os atacantes, porque o Vasco vai jogar com 2 jogadores de velocidade para buscar o contra-ataque, então acho que é jogo pro Luizão, que é um jogador jovem e veloz. Eu entraria com o Luizão, tá?
e entraria com o Barreal no lugar do Roleiser. O Roleiser não tá jogando bem, não vive bom momento, não se encontrou ainda no Santos. Muita gente tá passando pano pro Roleiser, não tá jogando bem. O Barreal vive o melhor momento que ele tem que jogar. O Tiquinho, eu acho que eu gosto da entrada do Tiquinho, porque o Vasco vai jogar fechado, o Santos vai explorar alguns cruzamentos do lado do Souza e também do Mike. Então você tem que ter um centroavante para cabecear. O técnico tá certo. Você tem que ter um centroavante. Não adianta nada jogar com dois laterais que chegam se você não tem centroavante para cabecear. Então ele vai com o Tiquinho, que eu acho que é correto, certo? O Guilherme, que jogou bem contra o Cruzeiro e segue no ataque, lógico, é titular, e o Barreal do outro lado. E o Neymar, o Gabriel Montempo e o Zé Rafael no meio campo. Eu gosto da escalação do Santos, eu acho que é o que nós temos de melhores hoje aí no time, tá? A exceção do Luan Pérez, que é dúvida, mas de resto, acho que o Santos está bem escalado para esse jogo e acredito na vitória do Santos. Transmissão hoje da Rede Globo para praticamente todo o Brasil. É Santos e Vasco para a rede, né, nacional. Então, quem não conseguiu ingresso para ver o jogo no Morumbi, que vai estar lotado, vai poder acompanhar também pela Globo, Santos e Vasco aí. E bora lá, peixe. Hoje é buscar os 3 pontos. Acredito na vitória do Santos hoje. Já tô aqui já no aguardo, né? Bater aquele almoço agora, tranquilo. Dar aquela relaxada, aquela descansada. Para esperar o jogo às 4 horas da tarde, Santos e Vasco, horário nobre do futebol, dia bonito, ensolarado, o Morumbi vai estar lotado e a torcida do Santos tem que fazer uma grande festa, certo? E não cair na farra de querer, depois do jogo, fazer sacanagem lá com o Morumbi, tá? Porque isso aí é sacanagem, certo? A gente sabe que é minoria que faz isso, mas, pô, o Santos luta tanto para jogar em São Paulo, lota estádio, e aí quando a gente consegue jogar no Morumbi, que é um estádio que a gente tá acostumado, né? Desde quando o Santos começou a sua trajetória no futebol, joga no Morumbi, né? Praticamente quando o estádio foi inaugurado. Joga em casa, o Morumbi é como se o Santos estivesse em casa, já ganhou vários títulos lá, mas não pode sair depois para sacanear o São Paulino lá, o São Paulo, pichar o Morumbi, quebrar cadeira, vai no metrô, quebra o metrô, pô, tá sacanagem, pô. Aí vocês querem o quê? Entendeu? Aí a torcida do Santos, logicamente que ela fala que a torcida jovem, a sangue jovem, etc., eles não participam disso, não tem controle disso. Mas, pô, se você vê o cara fazendo isso, então você chama a polícia, mano. Se você vê. Se você vê isso, vocês que estão em maioria reprimem o que estão em minoria. Porque vocês não podem, nós não podemos ser punidos pela minoria, que vai para sacanear. Entendeu? A maioria tem que ser. Tem que tomar o partido, entendeu? Não pode deixar acontecer isso. Pô, você tá vendo então que o cara tá pichando lá o estádio de São Paulo, você não quer. Pô, chama a polícia, mano. Entendeu? Aí o Santos luta tanto, quando tem jogo no Morumbi, os caras vai lá e quer fazer sacanagem. O São Paulo jogou na Vila, não teve nada de problema com a torcida do São Paulo na Vila. Não vimos um problema. Aí o Santos vai criar problema na casa do rival? Pô, vai jogar lá, vai se divertir, vai torcer, acabou o jogo, todo mundo pra casa e pronto, acabou, irmão. Não tem essa de querer depredar as coisas e querer pichar o escudo do São Paulo ou sei lá o quê, entendeu? Isso aí não vai levar a nada, o Santos só vai ser prejudicado, porque depois não consegue jogar em São Paulo. E olha a bilheteria que o Santos está tendo nos jogos em São Paulo, olha o público que o Santos está tendo, a média de público do Santos, depois no final do campeonato, você vai ver lá que vai crescer demais, na média, com esses públicos maiores em São Paulo. Coisa que o Santos sempre fica como os piores média de público, porque só joga na Vila, a Vila é pequena. Aí dá a impressão que o Santos não tem torcida, não tem média de público. Por quê? Joga um estádio pequeno. Aí quando vai no final lá, o Santos está em 14º, 15º lugar no ranking de público, porque só jogou no estádio para 15 mil pessoas. Agora não, como está jogando em estádios maiores, a média vai crescer. Então o Santos vai estar bem acima lá com os clubes que têm maior média de público. Aí você vai lá e vai depredar, vai sacanear, e aí depois o clube quer jogar em São Paulo, não consegue. Entendeu? Então pedem para jogar em São Paulo, quando joga, vai lá causar problema. Mas a maioria, a torcida do Santos, que vai em massa em São Paulo, mais uma vez, a torcida, os parabéns, porque quando o Santos joga em São Paulo, os caras comparecem, lota e vai fazer a festa, que é isso que importa. E o Santos vai ganhar o jogo, beleza? E depois a gente volta mais tarde para falar sobre isso. Agora, falar sobre negociação, que o Santos começou mais um final de semana aí. Muito bem, obrigado, porque o Santos vai novamente faturar com uma venda de um ex-menino da Vila. Trata-se do Wesley
Patati, ele mesmo. Não é que o Wesley Patati, o Santos vendeu ele para o Maccabi Tel Aviv e agora o Maccabi Tel Aviv está vendendo ele para o AZ Alkmaar da Holanda. E o Santos vai faturar uma bela de uma grana, hein? Tá aqui, ó. Vamos relembrar como é que o Santos vendeu o Patati para o Maccabi Tel Aviv. Naquela ocasião, o Santos vendeu o Wesley Patati para o Maccabi Tel Aviv de Israel e o Maccabi pagou ao Santos 1.300.000 euros naquela ocasião. O Santos faturou 8 milhões e 100 mil reais por 60% dos direitos do jogador. Então o Maccabi ficou com 60% e o Santos com 40%, certo? E aí, o que isso ajudou o Santos? O Santos manteve esses 40% dos direitos econômicos e ainda um regime de mais-valia. O que seria isso? Se o atacante for vendido por um valor acima de 1.300.000 euros, e foi vendido por 8 milhões de euros, uma porcentagem dessa diferença também será destinada ao Santos. Então o Santos fica com esses 40% e mais essa porcentagem dessa diferença por ele ter sido vendido por um valor acima dos 8 milhões de euros, tá? Então o Wesley Patati, ele é a maior negociação, gente, da história do futebol israelense. Ele saindo do Maccabi Tel Aviv e jogando no AZ Alkmaar do futebol holandês, da primeira divisão. Então o acordo final é de 8 milhões de euros da transferência do Patati, então, para o futebol holandês. E o Santos fica com esses 40% da venda do Patati. 17 milhões de reais é o que o Santos vai faturar. E lembrando essa outra cláusula que eu falei aí, de mais-valia que o Santos também tem. Beleza? Então, o Santos lucrando com o Patati pela segunda vez. Se você botar no papel aí, 17 milhões agora que o Santos vai pegar do Patati de reais, e mais 8 que o Santos pegou quando vendeu, já são 17, 25 milhões de reais pelo Patati. Né? Não foi uma venda tão ruim. Então, naquela ocasião foi ruim, eu achei. Só 1.300.000 euros eu achei pouco. Mas como o Santos ficou com esses 40%, agora o Santos bota a mão numa bufunfa maior aí, ficando com 17 milhões de reais pelo Patati. E ótima venda. E o Patati parece que tá, né, dando uma evoluída na sua carreira, porque ele sai do futebol israelense, que é um futebol fraquíssimo, vai para um holandês, que também não é uma Brastemp, mas é um futebol já um pouco melhor, já tem clubes um pouco melhores, e ele vai crescendo, porque, lógico, a carreira dele vai dando uma melhorada, né? Ele vai ganhando mais, e ele vai jogando agora no futebol holandês. Quem sabe amanhã depois ele tá num clube grande aí do futebol holandês, um PSV Eindhoven, né? Um Feyenoord, ou quem sabe jogar tem mais um clube que o Ajax, pelo amor de Deus, dos maiores clubes do mundo. Então quem sabe ele chega num clube desse, né? Ou é vendido para um outro mercado depois. Então, sorte para ele aí nessa nova empreitada. E o Santos, mais uma vez, mostra que a negociação foi boa, né? Naquela ocasião. Porque você agora, no futuro, você consegue ganhar um valor que você não conseguiu quando o Santos vendeu. Achou pouco, né? Foi pouco naquela ocasião, mas com os 40% acabou sendo bastante agora nessa segunda venda do Patati, e o Santos faturando aí um belo dinheiro no mercado da bola. Então a negociação do Santos foi boa. E é legal, né, cara, essa opção que os clubes colocam aí, de ficar com uma porcentagem de uma futura venda. Isso é importante, porque depois o jogador é valorizado, ele é vendido, você fica com aquela porcentagem que você segurou. Então é importante aí esse novo formato de venda de jogadores, que os clubes vendem e acabam ficando com uma porcentagem de uma futura venda. Beleza? Se gostar do vídeo, dá like, a gente volta com muito mais de Santos aqui mais tarde para falar de Santos e Vasco. Forte abraço, grande domingo e eu fui!